Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sigma Cash, esse espaço onde apaixonados por educação falam sobre educação. Hoje eu tenho aqui uma pessoa super especial, uma pessoa que eu admiro muito, um amigo, meu xará, o Marcelo, o grande gestor de matemática do Sigma, talvez, e é difícil ter consenso, mas uma figura de carisma consensual para nós falarmos sobre, obviamente, matemática, mas eu vou explicar daqui a pouco qual é o aspecto da matemática que a gente vai falar sobre. Mas, Marcelo, por favor, se apresente mais uma vez para os nossos queridos ouvintes e espectadores. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcelo Almeida, professor de matemática, há um bom tempo aqui no Sigma, coordeno a cadeira de matemática, gosto muito disso. E estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a beleza da matemática. Que bom, que bom. E é o seguinte, ó, o Marcelo, ele ama matemática, ele acha a matemática bela o tempo inteiro. Mas a gente vai falar sobre um ponto importante, que são os mitos envolvendo a matemática. E vocês sabem que eu sou professor de história, eu me vejo, eu tô me sentindo contemplado, representado pelo tema do Sigma Cast hoje, que é a matemática e os seus mitos. A gente vai falar muito sobre isso, não só no sentido de orientar professores que nos ouvem, quem sabe até os alunos, mas eu acho que principalmente as famílias que talvez repercutam ou contribuam para alguns desses mitos serem fortalecidos na cabeça das crianças. Vamos começar que o papo vai ser bom pra caramba. Marcelo, eu vou começar com uma pergunta e eu confesso que eu estou super curioso para entender, ou pelo menos para entender a tua perspectiva, né? Ouvir a tua opinião sobre isso. Que é o seguinte, é muito difícil alguém falar assim, eu não suporto história, eu odeio geografia, eu tenho trauma, sei lá, química talvez, vá lá, mas meu ponto é o seguinte, eu acho que a matemática virou uma vilã, né? A pergunta eu vou te fazer de uma maneira objetiva. Por que a matemática, enquanto ciência, ali nas disciplinas regulares do ensino regular, por que a matemática se transformou nessa vilã? Então, Marcelo, o que eu vejo? Tá. Eu vejo que é um fator social. Tá bom. Tá? Eu vejo que a matemática tem um marketing muito ruim, muito ruim. A criança não nasce sabendo mexer com números, a criança não nasce sabendo contar, a criança não nasce sabendo diferenças de massa, mas ela entende quantidades. Você bota uma balinha na mão e bota 10 balinhas, o menino vai em cima das 10 balinhas. Sim. Então ela já tem aquele senso matemático. Tá. Então o que acontece? A família passa por um momento de dificuldade em matemática em casa, aí ela olha para o filho e fala assim, eu já fui ruim nisso também. Eu sou muito ruim nisso, eu só consigo te ensinar até a 4ª série. Depois disso eu não consigo mais. Então, foi um rótulo social de que a matemática é o bicho de papão, é o bicho de 7 cabeças. Mas, na verdade, a matemática é uma ciência que rege o mundo. Como que eu falo rege o mundo? Economia é a matemática. O nosso bate-papo é a matemática, está o tempo sendo gravado. Música é matemática. Música é matemática, arte tem matemática. Então, quando a pessoa fala, eu não conheço matemática, eu não gosto de matemática, ela cria uma barreira e essa barreira cria um bloqueio. Você já ouviu falar em ansiedade matemática? Não. Ansiedade matemática... Intuitivamente faz todo sentido para mim, mas o que seria ansiedade matemática? O termo chama-se matofobia. Caramba, tem um termo, ou tu inventou agora? Não existe o termo, matofobia. Matofobia, medo do mato? Medo de matemática, medo de matemática. O menino é bloqueado, o estudante é bloqueado de uma maneira ou de outra, ou por problemas normais, né, psicológicos, o que vem normal, ou mesmo dentro de casa. Bloqueios de, caramba, eu não vou aprender matemática nunca. Cara, você vai aprender matemática. Você precisa somente abrir a sua cabeça. Então, o que acontece? Gera no menino aquela ansiedade que quando ele fala, eu vou ter aula de matemática, ele treme, ele passa mal, ele não consegue fazer uma prova, ele não consegue fazer um exercício, ele não consegue ler uma questão, porque a questão está ali falando de matemática. Então, se ele gerou esse bloqueio, e a matemática é uma matéria cumulativa, ele não vai conseguir entender mais nada daquele momento que ele começou a bloquear. Então, o que acontece? Ela virou uma vilã. Porque as pessoas acham
que nunca vão aprender matemática. Elas acham que existe um clube fechado, É igual isso era antigamente, É isso mesmo. o clube pitagórico. É isso mesmo. E não é isso, e não é isso. Não, e tu falou um negócio legal, cara. Você falou muita coisa legal aqui. Eu queria explorar algumas delas. Que é o seguinte, o primeiro ponto é, se uma família tá ajudando o filho ou a filha na escola, me parece que, isso intuitivamente, tá, Marcelo? Me corrija se eu estiver errado. Mas vamos ler esse texto aqui, vamos discutir esse texto. O pai consegue, a mãe consegue. Eu estou te dizendo assim, levando em consideração uma família que não tem nada a ver com escola, que não tem nada a ver com formação pedagógica. Vamos fazer um exercício de história, mas então deixa eu ler o texto, deixa eu lembrar de um ponto aqui. Mas eu gostei muito do que você falou, que assim, e eu tô me lembrando quando eu estudava com meu filho, que chega uma hora, né, dentro dessa ascensão das séries, fala assim, olha, a partir de agora eu não consigo te ajudar. Mais. Isso não é comigo. E aí a criança olha e fala assim, cara, que se meu pai não consegue, minha mãe até agora, meu pai parou aqui, esse negócio deve ser difícil, né? Aí você acabou de gerar o mito da dificuldade. Pois é. Porque você é o mito do seu filho. Claro. Né? Olha, o meu pai. O meu pai não consegue. Quem dirá eu? Quem dirá eu? Eu pensei Quem dirá eu? Eu pensei outra coisa que você falou. É isso mesmo, quem dirá eu? E aí eu pensei outra coisa também. Como que, se não houver atenção ao tema, essa coisa ela fica se tornando uma profecia autorrealizável. Meu pai não consegue, é por isso que tá difícil, então não vou me meter nesse negócio. E aí você cria um bloqueio mesmo, né? E aí você falou da coisa acumulativa, né, cara? Porque esse é uma questão, é um desafio, né? Ponto. Exatamente isso. Qual é o grande problema? Vamos falar. O nosso tema vai rodar todo em cima disso. Tá bom. A gente fala toda o que tinha de pergunta em cima do que a gente estava. Da primeira pergunta. Sim. Porque o que acontece? Quando que vai vir um bloqueio na criança? Quando que vai ter um problema? Quando que ele vai achar que a matemática é vilã, que ela vai olhar e falar assim, meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer isso nunca. A matéria é totalmente cumulativa, a matemática é totalmente cumulativa. Então, quando a criança está lá nos anos iniciais, começando a brincar com concreto, aí pega a quantidade de bolinha, aqui tem mais quantidade do que essa, aqui, repara que aqui tem mais massa do que essa, repara que esse aqui tem um comprimento maior do que esse. Eles intuitivamente conseguem fazer tudo isso. Sim. E eu estou falando porque eu tenho 4 filhos, eu passei por isso tudo e continuo passando com o meu de 10 anos. Então, você vê isso acontecendo. Quando o menino passa para os anos iniciais, ele começa a sair um pouco desse concreto e precisa entender a abstração do número, que é quando ele vai do primeiro ao terceiro ano. Ele precisa reconhecer, ele precisa saber como que faz as operações e não memorizar, não é decorar, não é decorar. Vai chegar um momento que ele vai precisar memorizar, vai chegar um momento, mas do primeiro ao terceiro ano, ele precisa aprender o porquê que ele está fazendo ali. Bem, eu estou juntando uma bolinha com 3 bolinhas, então eu tenho 4 bolinhas, eu só juntei. Eu tinha 4, eu tirei 2, ele precisa entender o acontecido. Se não for bem feito, quando ele chega no 5º e 6º ano, que é a virada de ciclo, que aí ele sai do concreto e passa para o abstrato, que aí ele vai trabalhar a abstração total, aí ele vai começar a mexer com equações, ali ele vai começar, como diz vários pais, falam assim, a matemática depois que colocaram o X acabou para mim. E o menino entra em sala falando isso. É claro, ele está repetindo. Ele está repetindo, ele fala assim, não, professor, não sei porque botou o X. Eu falei, esquece que você vai falar. Que é esse ponto, né, cara, que você falou da abstração, né? Interessante isso, né? Que quando eles começam a trabalhar a abstração... Isso. Mas isso tem que ser bem trabalhado lá embaixo. Sim. Marcelo, se não for bem feito nos anos iniciais, quando a meninada passa para os anos finais, o bloqueio surge de uma maneira muito grande, muito grande. Porque vai vir aquela carga mais pesada de conteúdo que ele precisa da abstração já formada lá. Aí, a partir desse ciclo, acabou. Aí o menino já entra em sala assim, cara, eu não vou aprender nunca isso. É isso. Eu não vou saber nunca matemática. Eu não vou aprender nunca logaritmo. Eu não vou aprender nunca potenciação. Quando ele fala eu não vou aprender nunca, você bloqueia. Esse ponto é super importante. Qual é o momento, Marcelo, para as famílias que estão nos escutando? Tá? O pai voltando para casa agora, ou então a mãe está indo para o trabalho. Qual é o momento em que... Vou fazer uma pergunta bem objetiva, tá? Mas qual é o momento em que essa coisa do concreto vai dando lugar a uma abstração que pode contribuir diante da dificuldade da abstração, para a criança falar assim, cara, isso aqui eu não estou conseguindo, a mãe também não consegue, o pai não consegue, cria-se o bloqueio, cria-se o mito da matemática como aquela coisa do clube só para os iniciados. Só para quem tem a marca na mão, né? É isso. É isso.
Então, para mim ela começa no início do estudo. Quando o menino passa para os anos iniciais, se não for bem feito... Primeiro ano já? Se não for bem feito, o conhecer dos números, a abstração dos números, que ele conhece ali. Tá. Eu tenho quantidade até os anos iniciais. Depois ele vai saber, aqui é o número 2, aqui é o número 5, aqui é o número 10, aqui é a operação que a gente está fazendo. Mas então você acha que é desde o início? Não tem uma virada que assim, a partir de agora... Se não for bem feito nesse momento, vai ter problema o resto da vida. Tudo se bem. For algo bem feito... Quando ele muda o ciclo do Fundamental 1, Fundamental 2, os anos finais... Do quinto para o sexto ano. Porque aí ele larga aquela parte que era muito lúdica e passa para o abstrato. Mas aí cabe à escola, Marcelo. Sim. Aí cabe à escola e ao professor. Porque se o professor for tradicional, igual nós éramos acostumados na minha época, se eu falar em construção de conhecimento, o cara ia olhar para minha cabeça, sai de sala. Era transmissão do conhecimento. Era transmissão. Então... Se você pega um professor bom, que ele está focado naquilo que você está fazendo. Você está fazendo uma questão, você errou. Eu vou dar um X na sua questão, acabou, você errou. Então, o professor tem que entender o porquê que você errou. Onde que você errou? Por que você continua errando? Porque o erro é um ciclo. Então, você errou aqui uma questão por operação. Então, você está com problema em operação. Aí você faz uma outra questão e erra a mesma coisa. Então, você... conseguiu descobrir o problema do aluno. Sim. O problema do estudante. Onde está o problema dele ali? Então, você consegue pegar e tampar esse buraquinho, bota um cimentinho ali e acabou. Passamos por isso. Então, você precisa pegar isso e fazer uma análise qualitativa do que ele está fazendo. Sim. Porque quando você faz uma análise qualitativa, você fala assim, cara, você está com um processo de erros que está me mostrando aqui que a sua base não foi bem feita. Então, a gente precisa voltar na sua base. Ou você está com um erro aqui, que são erros conceituais, e você aprendeu o conceito, mas você não está memorizando o conceito. Então, são trabalhos diferentes, né? Sim. Ou a gente trabalha a base, ou a gente vai sentar, te acolher, Mas você te acha, abraçar. então, que o momento em que as famílias percebem isso é do quinto para o sexto ano? Quinto para o sexto ano. Porque é dali do primeiro, e você foi muito claro, do primeiro ao quinto ano é o trabalho de base, mas se esse trabalho não for bem feito, os efeitos serão sentidos nessa transição. Muito sentido, muito sentido. Porque eu me lembro disso, cara, quando eu passei que na nossa época era quinta série, né? A gente saía da quarta série e ia pra quinta série, que hoje é o sexto ano. Cara, eu me lembro... eu acho que eu era só do sexto ano, hein? Quase que eu falo um palavrão. Que é o seguinte, eu me lembro que assim, eu tinha tanta insegurança que eu fui ler, cara, eu achava que eu precisava buscar outras... Eu fui ler Emília no País da Matemática, do Monteiro Lobato, e ajudou, tá? Ajuda? E ajudou. E eu falei assim, cara, tinha coisas que eu tava entendendo, mas como que a minha base tava fraca? E eu sempre tive problema com a matemática até o final. Mas faz muito sentido isso. Como que os anos iniciais, como ainda tem muito concreto, as famílias não percebem o problema. E quando vai do quinto para o sexto, elas vão perceber o problema, mas aí a base já está ali estruturada. Né? Exatamente. Esse é o negócio. Aí gera duas coisas. Ou ele tem um bloqueio emocional. É verdade. Ou ele tem uma dificuldade conceitual. É isso. O bloqueio emocional é escola e paz. Não tem jeito. Ou você constrói muros, ou você constrói pontes. Depende do modo que você observa. Sim. O erro do estudante, a dificuldade do estudante. Eu posso falar, meu amigo, desculpa, não consigo te ensinar, se vira. Ou eu falo assim, vamos lá, vamos sentar com o seu professor, vamos sentar lá na escola, vamos ver o que a gente pode fazer para te ajudar. Vamos acolher, abraçar o estudante, abraçar o aluno, abraçar nesse momento de dificuldade. Entendi. Porque muitos têm bloqueios que são bloqueios emocionais e não conceituais. E como que a gente sabe isso? A gente analisa o aluno. A gente consegue ver o estudante. Você vê que o estudante faz tudo bonitinho em sala de aula, resolve as questões. Chegou na hora de fazer uma prova, caramba, meu pai falou que não sabe isso, eu não vou conseguir também. Isso bloqueou o camarada. Agora, quando é conceitual, a escola tem as prerrogativas de trabalhar em cima. Eu queria pensar nesses dois pontos agora, olhando para o lado da família, né? Que assim, quando a família diz, meu filho não é bom em matemática, né? A família já costuma, às vezes, conversa com o pai e com a mãe e fala assim,
Ah, matemática ele não é tão bom. Não, aí, história não é com ele, geografia não é com ele, né? As famílias, às vezes, na melhor das intenções, mas de boas intenções o inferno tá cheio, na melhor das intenções ficam rotulando. Não, ele é da matemática. Ele matemática não é com ele. Ele gosta da música. Não, ela é da arte. Ela gosta da arte. Mas, enfim, a minha pergunta é a seguinte. Como que a família consegue entender meu filho não é bom em matemática? Tá? E aí eu tenho que agir. Ou então meu filho não está bem. É só com a nota? Como é que se percebe esse emocional? E uma vez identificado isso, acho que são duas perguntas. O primeiro é, quais são as evidências que mostram que realmente há um problema? Talvez a resposta seja simples, na nota. E uma vez percebendo esse problema, você como professor de matemática, como pai, quais são as estratégias que você apresentaria para uma família que está vivendo isso? Então, nota eu falo com meus estudantes e falo, galera, eu não me preocupo com nota. Eu sei que a nota é importante, é um passo importante mesmo. Você vai ser avaliado quando sair da escola, você vai ser avaliado o tempo todo. Então, a nota, você precisa estar preocupado com ela. Mas tem dados momentos que a nota é o que menos importa. Eu preciso entender o seu processo. É olhar para o processo e entender. Ele não sabe nada ou ele está com pequenas falhas. Aí, a análise é simples, é você pegar um estudante e falar assim, professor, o meu filho, ele não consegue resolver uma questão. Você coloca uma questão de equação, ele não consegue ver nada do que está escrito ali, ele não consegue entender e interpretar o que você quer. Sim. Aí eu consigo analisar com ele que ele está com problema de base. Se ele lê uma questão, não consegue entender que eu estou falando de uma equação, quer dizer que a base dele foi mal feita. Tá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que recorrer a outros artifícios. Vamos para uma monitoria, vamos para um plantão, vamos fazer atividades diferenciadas, vamos ler mais matemática para poder entender. Então, esse é um dos caminhos, tá, certo? Agora, quando o problema é emocional ou quando o problema é um pouco mais profundo, ou seja, o aluno não consegue ler números, ele não consegue entender números, aí a gente precisa procurar uma ajuda mais especializada. Agora, com relação à nota, à prova, eu acho que a nota é o que menos importa. Porque se eu olhar para o meu aluno e falar assim, Marcelo, caramba, Marcelo, você é um aluno ótimo, tirou 10. Aí eu olhar para assim, não, Marcelo, cara, pô, tu tirou 4, velho. Pô, pelo amor de Deus, você tirou 4. Qual foi a minha análise? O que eu analisei? Eu analisei um número. Sim. E o número, ele é muito vago. Agora eu pego o teu processo todinho, analiso o que você fez nas suas questões. Eu consigo entender o que você errou. Onde você está com a falha, onde você está com o problema, onde que está a sua dificuldade. Caramba, a dificuldade dele está na leitura. Não, a dificuldade dele está no conceitual do que é um número negativo, o que é um número positivo. Não, a dificuldade dele está em modelar uma função. Então, quer dizer, um pouquinho mais profundo, né? Ele não está conseguindo compreender a linguagem matemática. Então, o que a gente vai fazer? Vamos sentar, vamos estudar com esse estudante, vamos trazer maneiras diferentes dele entender, dele aprender. E o que o pai pode fazer? O pai não pode nunca falar, nunca. Meu amigo, eu era muito ruim nisso também. Eu era péssimo nisso. Mas vai levando. Não faça. Porque... Eu consigo imaginar perfeitamente isso. O pai chega... Cara, também não era bom nisso não. Vai levando, estuda ali. Estuda para passar, faz a prova ali. Mas você sabe que o professor tem uma participação muito, muito grande nisso, né? Posso contar um caso que aconteceu? Claro, deve. Eu não vou citar o nome da estudante, mas... Não precisa citar nem o nome da estudante, nem o nome do professor. Mas se ela escutar, ela vai saber que é ela. Ela estava na primeira série, hoje está na terceira, Marcelo. Aí ela pegou a minha primeira prova, tirou 1, se eu não me engano, 1. Aí ela sentou, começou a chorar. Primeira série do ensino médio, chorava. É uma outra fase complicadíssima. Sim. Essa é outra virada ruim. E ela chorava copiosamente. Aí eu sentei do lado dela, peguei a prova e falei, você está chorando por causa disso? Ela não me conhecia ainda, 15 dias, 20 dias de aula. Eu tirei 1 na sua prova. Eu falei, você está chorando porque você tirou nota ruim em matemática? Você está brincadeira comigo? Sério, hoje é sexta-feira, dia de alegria, dia de curtir a vida. Pô, daqui a pouco vai sexta. Você vai estar chorando porque tirou 1. Ela, eu sou muito ruim. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, você tem que confiar em mim. Você tem que confiar em mim. Aí ela, como assim? Eu falei assim, eu não vou chegar com você no final do ano, você falando que gosta de matemática. Eu não estou ligando se você vai gostar ou não vai.
Você pode terminar o ano, continuar não gostando de matemática, mas você vai aprender tudo que eu vou te ensinar. Mas você tem que seguir as rotinas que eu vou te passar. Rotina de estudo, rotina de atividade, rotina de me entregar os deveres em sala e rotina de sala de aula. Se você fizer, eu te garanto que você não vai ter problema na primeira, segunda e terceira série. Sério, Marcelo, ela me entregou uma carta esse ano no início, na sala, me convidaram para ser padrinhos, ela me entregou uma carta. Ela tá na terceira? Tá na terceira. Pô, eu tive que sair de sala, porque eu chorava igual criança, cara. Eu falei, pô, são 300 alunos, mudei uma. É isso. Então, o nosso papel como professor é muito importante. É muito importante. Então, e quando tem a cooperação da família, não bloqueando o menino, trazendo ideias, não, porque a matemática está em tudo. Por exemplo, se o pai vai no mercado com o estudante, com o aluno, bom, tabela de preço, ó, um desse aqui é R$2, eu vou comprar 3, quanto que eu vou... Eu não preciso saber matemática, é só conversar. Eu estou na cozinha fazendo comida, eu levo o Enzo para a cozinha o tempo todo. Vamos fazer, não, ó, a gente vai fazer um bife, ó, eu vou usar isso aqui de tempero, mas eu quero para 2, quanto que eu preciso do tempero? Você está estudando matemática. Sim. Então, jogos de tabuleiro que desenvolve raciocínio, bota seu menino para estudar, para jogar. Tu tá trazendo um ponto aqui, cara, que eu acho que a gente tem que estressar, assim, até para que o objetivo desse podcast ele seja um objetivo efetivo. Você tá falando coisas muito ricas. E aí a gente quer que as pessoas se inspirem, né? Que elas consigam melhorar quando falam de educação, inspiradas pelo que a gente trabalha aqui. Tem 3 pontos que você trouxe e que, de alguma maneira, eu queria reforçar para ver se eu entendi corretamente. Acho que o primeiro ponto é a família, no momento em que percebe as notas ruins, vale a pena não achar que o aluno é ruim em matemática por causa da nota. Exatamente. Eu acho que ela está precisando chegar na escola e falar assim, chama o professor. Me conta aqui onde é que está esse problema. Eu estou vendo que a nota ruim ela é um problema, obviamente, mas como você falou, às vezes é o resultado final, mas o raciocínio está perfeito, é uma questão de conta. Ou então, ele não está entendendo o texto. O que você está sugerindo é que há necessidade desse olhar profissional para dar essa indicação. Parceria com a escola. Tá. É fundamental isso, é fundamental, porque o pai pode não entender o que está sendo feito ali, mas o profissional ali, ele consegue ver onde o menino está errando, ele consegue ver qual é o problema. O segundo ponto para a família é não contribua para bloqueios completamente desnecessários, né? Esse papo de... E eu me lembro mesmo, cara, de ouvir coisas do tipo, não, vai estudando aí, pô, não, estuda para passar, pô, decora esse aqui, que não sei o quê, isso eu era ruim mesmo também, eu nunca fui bom em matemática, tu não vai ser também. Então, cuidado. Não contribua para os bloqueios. A gente acha que é biológico, né? Não é biológico. Pois é. Não é biológico, é social. É cultural. Foi o que você falou, a matemática se vende mal, né? Se vende mal. E é engraçado você tá falando, quando as famílias reagem dessa maneira, fica uma coisa meio determinista, né? Não, é meu filho, eu nunca fui bom em matemática, ele não vai ser também. Tá no sangue. Tá no sangue. Não tá no sangue, não tá no sangue. E o terceiro ponto, cara, que você falou agora que me chamou muita atenção, é que uma vez as famílias percebendo que a matemática está no mundo, você está estudando matemática quando você vai às compras, você está estudando matemática quando você chama as crianças para fazer uma comida contigo na cozinha. É isso. Você está estudando matemática se o teu filho toca violão, toca guitarra. Aquilo é matemática pura, né, cara? Música é matemática pura, né? Frações. A parte mais complicada da matemática nesse início? Nessa saída de quinto para sexto ano? É fração? É um sofrimento da meninada. E fração é o quê? Totalmente abstrato. Totalmente abstrato. Aí eu vou falar que o meu filho não sabe matemática porque ele não aprendeu fração? Não, calma. Desacelera, não bota a carroça na frente, vamos devagar. Às vezes ele está com um probleminha aqui que a gente consegue fechar esse problema e subir com ele para as outras áreas de matemática. Então é questão da parceria, isso é muito importante. Bacana. Agora, que eu te falo que a matemática não está no DNA. Repito, você vê a criança sabe mexer com matemática, ela tem um raciocínio. A quebra, quando você começa a transformar a matemática de um raciocínio lindo, maravilhoso, para fórmulas e decorar, que você acabou de falar, tem gente que não consegue decorar e memorizar. Por que tu acha que eu sempre odiei geografia quando eu estudava? Caramba, aquele negócio de decorar as coisas, aquilo me acabava. Eu não conseguia, eu sou péssimo para decorar.
E falo isso com meus estudantes em sala. Tem matérias, eu falo assim, galera, olha só. Para que eu vou decorar se a gente sabe como demonstrar? Olha como a gente demonstra isso aqui. Aí você entendeu de onde veio. Aí os caras, nossa, professor, eu estava decorando 30 fórmulas, bastava você fazer o menino pensar naquilo que ele tem. Ou seja, você gerar nele a abstração. Ele está vendo um círculo, mas ele não está vendo uma esfera. Mas ele precisa ver a esfera, mesmo tendo um círculo ali. Aí você traz ideias e dicas e a criançada segue, Marcelo. Isso é muito legal. A criançada segue, os estudantes seguem. Bom, cara, ficaria falando contigo aqui mais 40 minutos. Eu também, faço. Mas a gente precisa fechar, porque senão a produção começa a brigar com a gente. Então eu vou fazer uma pergunta, que seria a pergunta final, mas eu acho que vai ter pano para manga. Mas eu queria muito te ouvir assim. Se você fosse um consultor e diretores de escolas perguntassem a você o que a escola pode fazer para despertar esse gosto pela matemática, né? O que a escola pode fazer para que a matemática, ela não só não tenha esse marketing ruim, mas o gosto pela matemática, o prazer em estudar aquilo, ver a matemática como uma lente através da qual eu vejo o mundo melhor. Eu não sei se você tem, sei lá, 2, 3, 4 ou 5, mas se você fosse um consultor e estivesse conversando com diretores de escola, quais seriam as ações bem objetivas, bem práticas, até para os colegas diretores que nos ouvem, quais são as ações que você entende como ações efetivas para despertar esse gosto pela matemática? O primeiro ponto de todos, parceria pai-professor. Esse é um ponto que a gente está falando aqui o tempo todo. Mas tem um ponto, voltando a falar de professor, os nossos professores precisam estar preparados para não trabalhar com a matemática do decore e faz, decore e erra, monta e efetue. Tem que entender como que a educação é gerida hoje, como que o aluno entende hoje, como que o estudante aprende hoje. Então, o primeiro ponto seria formação de professores. Isso é fundamental, fundamental. Eu tenho uma cadeira de professores, posso elogiar a minha cadeira? Boa. Deve, incrível. A minha cadeira, incrível. Eu tenho orgulho Parabéns de falar aos professores de eu tenho matemática do orgulho de signo. falar. Aliás, eu sei que a gente está falando muito de anos iniciais, nenhuma escola do Distrito Federal teve a quantidade de notas máximas em matemática do Enem que vocês tiveram. Exato. Eu ia chegar nesse ponto, eu ia chegar lá. Parabéns. Os iniciais a gente chega lá em cima. Como as meninas fazem muito bem feito embaixo, a gente está colhendo lá em cima. E dá para a gente melhorar. Mas um dos pontos, Marcelo, para a gente fazer a meninada gostar mais ainda da matemática, abra campo para matemática. Projetos olímpicos, polos olímpicos, igual a gente está fazendo. Repara que ano passado nós tivemos 225 medalhistas olímpicos na Canguru. Esse ano passamos para 414. No ano retrasado a gente estava com 2 na UBMEP. Esse ano tivemos 7. E nós tivemos agora 63 aprovados para outra fase. Repara que quando você abre para o professor trabalhar a matemática de uma maneira divertida, lúdica, tranquila, de uma maneira que o estudante consiga entender o que ele está fazendo, não só, arme e efetue, decore isso. Não adianta isso. A educação não é mais isso. Porque ele não vai ver significado na vida dele, no dia a dia. E quando ele começa a ver o significado, aí acabou. Ele parte em rumo da busca da matemática, do conhecimento, da conquista. Então, bote projetos, elabora, fala assim, professor, eu estava querendo fazer um projeto olímpico, eu estava querendo fazer uma Olimpíada só nossa, eu estava querendo fazer aqui, umas aulas especiais, aulões especiais. Olha, nós estamos dando uma matéria e ela está com problema de base. Prepara um aulão com aquilo ali, um aulão diferenciado, para que os estudantes consigam ir, entender e trabalhar. Muda o professor, bota 2 professores para dar aula. Então, movimente a matemática na escola. Movimente. Se você movimentar a matemática, sem medo de errar, o estudante vai junto. Você começa vendo ali, 4, 5 estudantes, 6, 7, daqui a pouco você vê 100, 110, daqui a pouco você vê turma lotada. Nós começamos com um aulão numa sala pequena, que cabe 40 alunos. As nossas aulas hoje têm que ser no auditório. Porque você pega 3 turmas e 10, 20. Hoje você pega 3 turmas, vai até aluno que não é da turma. Então, ao longo do 8º ano, do 9º ano, tinha aluno do 8º. Porque achou interessante esse movimento da matemática. Então, quando você deixa a matemática se movimentar na escola, ela entrar nas outras áreas, o estudante vai junto. E ele cresce, porque ele busca o conhecimento, ele gosta de aprender. Nós temos um clube da matemática. O clube da matemática é alunos com alunos, logicamente orientado por nós professores, trabalhando com questões pontuais de Olimpíadas de renome. Mas pega que séries? Quem quiser.
O Clube da Matemática Clube da está aberto Matemática. para quem quiser Pra fazer quem aquelas quiser. questões. Quer fazer? Venha. E eles se reúnem semanalmente, quinzenalmente? Semanalmente. Aí eu direciono o grupo de estudantes. Geralmente eu pego os meninos que estão na terceira série do médio. Tá. E eles vão Isso é um passando para a barato. segunda. Aprendendo entre pares. Sim. Aí você faz a matemática crescer. Você vê, nós não temos problema de matemática na escola. Temos, tá? Temos, mas eu estou falando assim, nós não temos um problema... Temos desafios. Não, mas o que eu falo é, a maioria das escolas fala assim, o problema da matemática aqui é gigantesco. Cara, eu dou aula no Sigma há 17 anos, nós nunca passamos por isso. Aham. Eu tenho orgulho de falar. Que bom. Que a matemática é difícil para um, é difícil para outro, é normal, mas dá para andar, mas nunca foi problema. Não, você falou uma coisa tão legal, cara. Vou ultrapassar o tempo aqui que vale a pena a gente conversar mais sobre isso. Mas durante um tempo eu quis aprender francês. E aí eu tinha dificuldades, e aí um dia um professor falou assim para mim, cara, quantos filmes franceses você assiste? Quantas músicas francesas estão na sua playlist? E aí, eu falei, realmente nenhum, não vejo filme. Vai aprender como? Aí ele falou, e aí, cara, o francês não faz parte da tua vida. Agora, olha quantas músicas em inglês fazem parte da tua playlist. Olha quantos filmes americanos ou filmes britânicos você assiste. Quando você traz essa ideia, né, que talvez seja uma dica de ouro, trazer a matemática para a vivência da escola, para além da sala de aula, para os projetos, para os clubes, para os aulões olímpicos. É uma dica super interessante e ela não é trivial das escolas perceberem que isso não vem naturalmente, não é só esperado o que acontece dentro de sala. Né? É isso, é exatamente isso. E falo sem mediar, Marcelo. Os estudantes gostam. Não tenho dúvida. Gostam. E a participação é totalmente efetiva. Isso que é muito legal. Que bom. Muito bom. Pessoal, espero que tenham gostado, mas antes de você ir embora, Marcelo, a gente tem que falar sobre o Sigma Dicas. Para quem não lembra, o Sigma Dicas é o momento no finalzinho do programa em que a gente fala sobre grandes highlights, grandes insights que vieram da nossa conversa. Geralmente o host, que hoje sou eu, lembra de um que ficou marcado e você traz dois. Dois ensinamentos que famílias, alunos, professores, diretores, pessoas que estão nos assistindo vão levar dessa conversa. Vamos para o Sigma Dicas. Marcelo, eu acho assim, você falou muita coisa, tem muito insight, minha cabeça está fervilhando de ideias aqui, mas eu ficaria com porque eu sempre gosto de pensar na perspectiva da família. Como que é importante que a família não contribua para o mito da matemática enquanto um desafio que é para poucos, né? Como que é importante a família entender que todas as vezes, mesmo que na melhor das intenções, eu nunca fui bom em matemática e consegui terminar a escola. Eu nunca fui bom em matemática. Você me puxou, você é de humanas. Como que é importante que a família não contribua para o mito e que, principalmente, que a família vislumbre a possibilidade, até celebratória, de fazer da matemática algo presente, né? Como você falou, você deu o exemplo, né? Da coisa de fazer uma comida e traz a matemática, vai às compras, traz a matemática, vai dividir uma pizza, fala de fração. É isso. Como que essas coisas simples podem ter um efeito duradouro? Eu fico com essa, vai duas aí. Assim, tem uma que eu gosto muito, eu falei até aqui agora, que a matemática ela não é genética, ela não é. Boa. Ela não é. Então, escola, família, quando ela rotulou, você criou barreira, você criou muro. Uhum. Quando você acolhe, você cria ponte. Então, ao invés de rotular, pegando até o gancho do que você falou, crie pontes. Crie pontes. Acolha, tá com dificuldade. Vamos lá que eu vou te ajudar. Vamos buscar um caminho aqui para fazer. Vamos buscar um caminho ali para poder caminhar junto e tirar essa sua dificuldade. Então, não rotule. Não é porque você não sabe que seu filho não vai saber. Ele vai aprender sempre. E outra, viva a matemática. Tira da cabeça que a matemática é difícil. Se você entrar em sala falando a matemática é difícil, eu não vou aprender, você não vai aprender. Sim. Porque você já gerou um bloqueio para você. Então, tira da cabeça. Eu não estou pedindo que ninguém goste de matemática, Marcelo. Você não precisa gostar de matemática. Você precisa abrir a cabeça para o pensamento e para o raciocínio. Você nasceu com um pensamento ótimo. Desde que pequenininho, você sempre pensou matematicamente. Não existe um que não pensa matematicamente. Sim. Todos pensam matematicamente. Claro. Chegou um momento que foi quebrado isso. Então, a gente precisa restaurar isso daí, resgatar isso. Então, desbloqueie. Não gosto, mas vou aprender. Esse é um ponto-chave. E outro,
estude porque faz bem pra caramba pra você. Que bom. Pessoal, espero que tenham gostado. Marcelo, muito obrigado pela presença. Marcelo já é como é que se fala? Minha avó falava isso. Quando o cara já é íntimo aqui. Tem um termo em francês, já que a gente falou de francês, mas ele já faz parte aqui do grupo do SigmaCast e com certeza vai voltar outras vezes. Super obrigado, cara. Eu que agradeço, pessoal. Continue buscando, continue assistindo os SigmaCast, são importantíssimos. Obrigado, Marcelo. Muito bom. Até a próxima.